Olá, um super prazer poder estar fazendo parte dessa edição inaugural do Conecta Mais Música e Mercado. Em primeiro lugar, parabenizar Daniel Neves e sua equipe por este empreendimento importantíssimo, como outros, como muitos, como todos que se propõem a compartilhar conhecimentos e promover intercâmbio de informações e novidades e inovações, principalmente em tempo de isolamento e distanciamento. Eu me chamo Gustavo Ribeiro de Vasconcelos, sou músico há 35 anos e há 21 anos, mais precisamente, a ser comemorado no dia 2 de abril, à frente da boutique global de música, mídia e entretenimento localizada em Brasília, que se chama GRV. O convite é para que nós possamos, ao longo dos próximos 45 minutos, falar sobre o modelo da GRV. Um modelo reconhecido como de 360 graus, onde nós ofertamos um pacote de serviços para criadores, produtores e pessoas que tenham como propósito fazer com que música circule de forma comercial, promocional e institucional, há 21 anos, de Brasília para o mundo. E, especificamente, dando um destaque para algumas ações, ou melhor, duas ações que tiveram e continuam tendo uma relevância e importância dentro deste segmento no que se refere a iniciativas voltadas para a expansão, o intercâmbio, o desenvolvimento e a geração de oportunidades de negócios. No ano passado, na década passada, destacaremos a Feira da Música Independente Internacional de Brasília, que, por 3 anos, foi a feira que reuniu em Brasília o setor fonográfico independente numa perspectiva unindo esse combo ou esse pacote de atividades que inclui capacitação através de workshops, painéis, palestras, exibição ao vivo e feira de negócios. E com relação à década passada e à atual, vamos falar um pouco do Prêmio Profissionais da Música, que também repete esse modelo e acrescenta, entre outras atividades, a emoção do reconhecimento e exposição dos profissionais da música desde 2015. O nome dessa palestra: Dos Independentes aos Profissionais da Música, GRV 21 anos, a companhia musical que te escuta. E uma companhia começa, no nosso caso, por uma frase que nos representa. A frase vem de um poeta, de um intelectual cubano chamado José Martí, que inclusive é o nome do aeroporto de Havana. Essa frase simboliza o espírito da GRV desde a sua fundação. A melhor maneira de dizer é fazer. E foi assim que em 1985 comecei minha carreira como um músico baterista na capital do Brasil. E uma das coisas que fazem parte desde a minha primeira apresentação musical, que está exemplificada por este cheque, é: temos valor. Música, artistas, produtores, compositores têm que receber, seja lá quanto for, pelas suas atividades. E foi assim que, de uma certa forma, eu reconheço o meu início dentro do universo, dentro das possibilidades, a partir da matéria-prima música. Ou seja, desde o primeiro momento, assim como um simples baterista de uma banda de rock da efervescente cena roqueira dos anos 80 de Brasília, lá estava o meu primeiro pagamento. Foi pouco? Bom,
a época deu para comprar 3 cervejas, mas foi um pagamento. Muito bem, 2 anos após, já com uma compreensão um pouco mais aprofundada do mercado, principalmente na capital do Brasília, e principalmente tendo como referência a geração capitaneada aí pelo eterno Renato Russo, percebi que a sustentabilidade enquanto artista ou músico ou participante das atividades várias que estão ao redor da matéria-prima música, Brasília não nos oferecia ou não nos atendia com a possibilidade de sobrevivermos, né, das nossas atividades. Por conta disso, e vendo os exemplos da Legião Urbana indo embora, do Capital Inicial indo embora, da Plebe Rude indo embora e vários outros, né, Detrito Federal, Finis África, Escola de Escândalo, posteriormente Arte no Escuro, enfim, vendo todos aqueles artistas que eu presenciei nos seus momentos originais, indo buscar outros horizontes, lá fui em nome da minha banda do momento, que se chamava Fama Volat e Os Rochas, buscar abrir espaços fora de Brasília. E consegui. Logo aos 20 anos de idade, já despertava a coisa do produtor, do empresário, que posteriormente viriam ser úteis para o surgimento da GRV. Entre os destaques dessa época, as nossas estreias. Em São Paulo, a banda Fama Volat tinha uma banda que misturava funk, soul, groove, rap com rock, isso em 1987, foi parar no Aeroanda, uma das principais casas de São Paulo, e na sequência num projeto chamado Vira o Disco do Sesc Pompeia de 1989, que tinha como objetivo colocar à disposição do público as novidades musicais do Brasil, ou da juventude ali naquele momento, e lá estávamos junto com Ed Mota, com o DJ e o Taíde, numa noite dedicada ao funk, ao disco, ao soul e à música dançante que estava aí emergindo no Brasil. E assim começa esse despertar para a produção. Acontece que seria necessário, ou sentia necessidade naquele início, justamente de maiores experiências. E consegui em Brasília finalmente uma companhia, uma empresa que trabalhasse com produção cultural, especificamente na área da música, chamada Ocarina Produções, que me concedeu a minha primeira oportunidade, que eu costumo dizer, inclusive, meu primeiro emprego. Com todas as dificuldades do setor cultural, desde aquela época, do setor da música, lá estávamos iniciando uma trajetória até então inexistente na capital do Brasil, qual seja a vinculação de atividades culturais e musicais com shopping centers, né? O que virou uma febre, ou um modelo a ser seguido, né? Um modelo muito intenso em todo o país. Aqui em Brasília, nós estivemos à frente da condução de alguns projetos em alguns shoppings, entre os quais eu destaco aí a experiência no Parque Shopping da rede Iguatemi, né? E que na época, em 1990, fazia dos verões de Brasília o projeto Verão Cultural, do qual nós éramos os produtores. Muito bem, depois de um período de experiência numa empresa não pertencente à minha pessoa, mas já com alguma experiência, resolvi encampar as minhas próprias produções, as produções dos meus próprios eventos, das minhas próprias ideias e das minhas próprias negociações. E desse período aí de 1900 a 1995, eu destaco como experiências algumas coisas, como por exemplo ter sido o primeiro a fazer o show da banda Skank em Brasília em 1995, o primeiro a ter trazido a Brasília
a banda de blues chamada Blues Etílicos, lá do Rio de Janeiro, entre outros diversos eventos de altíssimo risco, graças a Deus nenhum prejuízo, mas certamente com fortes emoções e uma grande compreensão do mercado em que me começava a fazer parte, de uma certa forma começava a me destacar. Porém, naquele momento, já no que se refere ao segmento fonográfico, passávamos por uma transição de formatos, saindo do LP e do vinil para o CD. E tive a oportunidade, à frente da banda Oficina Blues, ao lado do meu querido e já não presente neste mundo, Remy Portilho, a quem eu dedico este momento. Juntos fomos atrás de viabilizar o primeiro CD de Brasília, da banda Oficina Blues. O que aconteceu gravado ao vivo no formato ADAT, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional de Brasília, em agosto de 1993. Por conta disso, fomos inclusive reconhecidos pelo programa Jô 11h30, que passava no programa da SBT. Mas o mais interessante, além de termos sido os primeiros a fazer o primeiro CD de Brasília, existe a questão de como foi viabilizado. Essa é uma característica da GRB, nos seus relacionamentos com as pessoas que estão ao nosso redor. Sempre falar como, por quê, de que forma, onde toda a nossa relação pode alcançar. E o interessante é que esse CD nasce com patrocínios de empresas locais, e eu destacaria os Girafas. Afinal de contas, em 1993, o Girafas nos patrocinou a primeira produção do CD de Brasília, porque celebrava naquela época a abertura da primeira franquia dos Girafas pelo Brasil. E assim comecei a perceber a importância de se captar, a oportunidade de se captar recursos com empresas para dar vida a projetos, a produtos e a ideias culturais a partir da música. E muito antes de entender das leis de incentivo, dentro do setor privado, conseguia viabilizar algumas atividades, alguns projetos, algumas ideias e alguns produtos, justamente captando recursos diretamente ou a partir de ações promocionais junto a empresas. E um dos destaques é esse disco desse reconhecido guitarrista e músico de Brasília, chamado Haroldinho Matos, que foi justamente uma campanha promocional de uma oficina mecânica, que já não existe mais, chamada Altercar Veículos, e que patrocinou integralmente uma produção de um disco para uma ação promocional celebrando anos de existência daquela oficina que não existe mais nesse momento. Muito bem, o tempo passou e outros mercados se abriram, entre eles o de festas, eventos corporativos, bailes, formaturas e casamentos, o que é um grande filão em todo o país e em Brasília então, principalmente na década de 90, muito forte. À época, estava à frente como baterista e produtor e até mesmo empresário da banda BSB Disco Club, uma banda onipresente, uma banda que mudou paradigmas, mudou modelos do baile, das festas corporativas em Brasília, ao implementar justamente o modelo em paralelo ao tradicional, do baile tradicional. Ou seja, ao invés de 5 horas de música ao vivo, bailes, mudanças de figurinos, fazíamos bailes temáticos, especificamente em torno da disco dos anos 70, e levávamos conosco os nossos DJs, justamente para que nós tivéssemos competitividade mercadológica sem perder qualidade de apresentação. Com essa onipresença da BSB Disco Club, viramos uma banda premiada, uma banda permanentemente
subcontratada e que durante 8 anos, acredito eu, colaborou para a mudança do modelo de festas e entretenimento temático, a partir do entretenimento temático na capital do Brasil. Muito bem. O volume cresceu, uma pessoa jurídica fazia falta nas nossas andanças, eis que a própria banda, num momento de necessidade, me indica para os representar, e aí precisávamos do nome e, consequentemente, de toda uma formalidade que se iniciaria em 1998, com o nome original de GRV Business and Entertainment, e que depois viraria formalmente GRV Produções Culturais Limitada. Essa empresa nasce especificamente em janeiro de 2000 para ser a empresa que representaria ou empresariaria a banda BSB Disco Club nos mais variados palcos do Brasil. E aí, a primeira parada. Porque sem experiência empresarial, sem informação, sem capacitação, sem qualificação, apesar da minha formação acadêmica na área de tecnologia de processamentos de dados e com um envolvimento já permanente com tecnologia e comunicação digital, infelizmente foi levado a uma situação de absoluto descontrole no que se refere ao excesso de atividades que estavam assim fazendo parte do nosso dia a dia. E aí pifei, e a frase inesquecível desse momento, e que eu faço questão de compartilhar e questionar, é: um pouco de tudo é igual a um monte de nada? Naquela época, essa foi a frase que sintetizou o motivo não do encerramento da GRV, mas do ressurgimento, da renovação. E assim, com 15 anos de experiência e muitas atividades, concluí a época que deveríamos continuar. Afinal de contas, acessibilidade mais mobilidade, ou seja, todas aquelas informações privilegiadas de Brasília e do Brasil e todas as experiências que foram conquistadas e consolidadas a partir dos acessos que eu tive, todos esses acessos que puderam ter sido testados, experimentados, ou seja, toda essa movimentação feita ao longo de 15 anos, uma coisa eu concluí à época: havia uma base, havia uma sustentabilidade para começar, mas talvez precisasse de uma renovação, de uma repaginação, de uma reformatação, principalmente trabalhando em equipe, de forma colaborativa, de forma coletiva. Muito bem, nesse momento ressurge a GRV em 2002, não só mais como uma empresa voltada para o empresariamento artístico, e naquela época não só da BSB Disco Club, mas também de outras. Mas diversificamos a atividade, nos transformando num selo voltado para produções fonográficas à época. E assim nasce de uma só vez o selo, ou a gravadora, a editora e a distribuidora GRV Discos. A GRV, naquele momento, se separava de forma empresarial, tendo um braço voltado para o empresariamento artístico e um outro braço voltado para a legalização, a produção, a comercialização, ou melhor, a edição e distribuição e a comercialização
de conteúdos musicais em plataformas naquele momento físicas, mais precisamente o CD. É bom que se diga que a GRV teve o seu início, a GRV enquanto braço fonográfico em Brasília, teve o seu início em 2002 com 3 lançamentos. BSB Disco Club, que teve o seu primeiro disco autoral lançado, uma coletânea que eu tive a oportunidade de produzir com o meu querido amigo guitarrista Kiko Pérez, que à época havia saído do Nat Roots, mas hoje já está lá de volta, e nós tivemos a oportunidade de lançar o segundo disco instrumental do Kiko Pérez e o primeiro já na interrupção de sua passagem pelo Nat Roots, e uma primeira coletânea da série que eu criaria chamado Do Cerrado. E o primeiro gênero a ser contemplado foi o reggae do Cerrado, com 5 artistas daquela época. E ali, seguindo uma experiência bem sucedida que havíamos visto o próprio Nat Roots realizar, percebendo a dificuldade das pessoas de comprarem, consumirem conteúdos físicos de Brasília, eis que surge a estratégia de transformar o CD, já naquele momento, em ingresso. E assim começam as nossas primeiras estratégias de lucratividade, qual seja, tentar subsidiar as nossas produções a partir da venda do nosso ingresso casado com as nossas produções. Esta foi a primeira estratégia que surgida justamente para que nós ganhássemos fôlego e chegássemos de agosto de 2002 até o presente momento com 52 lançamentos de CDs, 8 DVDs e, graças a Deus, desde 2003 já operando no comércio digital, podendo dizer que hoje já temos aí praticamente 200 artistas e quase 5.000 fonogramas sendo comercializados e editados pela nossa companhia, que desde 2002 teve essa preocupação no que se refere à legalização das relações através de uma série de contratos concebidos pelas nossas assessorias, pela nossa assessoria jurídica e contábil, e que nos ampara até hoje e que talvez por isso justifique a nossa longevidade, qual seja a nossa credibilidade a partir da importância que nós damos desde o início nas relações com aqueles que nos escolhem. Isso fez com que nós virássemos com tantas possibilidades, com tantas informações, numa agência, que nós avançássemos enquanto uma agência geradora ou prestadora de serviços importantes, principalmente ou predominantemente para artistas e autores de Brasília, e que hoje em dia já é também um modelo que atende a artistas, autores e produtores do país inteiro. Com isso, hoje já temos um pacote de serviços a partir dessas experiências, ou seja, que são desdobradas dessa experiência. Entre os serviços, temos aí todo esse protocolo voltado para a edição, para o clearance, e que desencadeia justamente ou viabiliza e facilita os processos de distribuição e de sincronização digital. Logo, a GRV, nesse momento, segue trabalhando com a representação ou com o empresariamento ou com a produção executiva e artística, segue enquanto um selo distribuidor de conteúdo musical em diversos formatos e plataformas no mundo inteiro e segue prestando serviços no que se refere à viabilidade legal de uso de obras,
a partir de processos de sincronização de uso de obras de terceiros, obras e músicas de terceiro, para processos de sincronização em qualquer formato e com qualquer empresa do mundo. Porém, no meio disso tudo, surge um nicho do qual particularmente tenho absoluta satisfação em colaborar e participar, que é o... Porém, no meio dessas atividades que nós viemos, para não repetirmos erros do passado, modelando serviço a serviço dentro de uma equipe altamente disponível, animada, qualificada, afinal de contas, qualificar e capacitar pessoas é um desafio para a sustentabilidade de qualquer empresa. No meio disso surge uma paixão pessoal, o interesse pela preservação e pela memória dos criadores e dos produtores de Brasília. E eu, particularmente, tenho dedicado uma boa parte do tempo da GRV justamente à restauração e à legalização de conteúdos muito antigos, daqueles conteúdos que não foram reconhecidos pelo país e pelo mundo, mas que estão aí, seja em fita cassete, seja em disco, vinil, seja em CD. Tudo isso nos interessa muito e nós tivemos a oportunidade de, no ano passado, lançarmos o projeto E-Raridades, voltado para a restauração, legalização, preservação e compartilhamento digital do que foi produzido no passado da música de Brasília. Iniciamos com a banda 69, uma banda ali daquela época dos anos 80, daquela geração roqueira, além da banda Totomacuti, possivelmente a primeira banda de música eletrônica de Brasília. E também da banda Fuma Volat, que ao Sou Voos chegou a ter 12 músicas gravadas e produzidas, fez com que a banda trilhasse um caminho nacional, porém não chegasse a um registro. E hoje todos aí em 200 países, em mais de 50 ou 100 lojas digitais legalizados, gerando resultados e eternizados para todos nós. Uma companhia, no momento em que acumula conteúdo, no momento em que acumula conexões, acumula oportunidades pelo Brasil e inclusive pelo mundo, necessariamente precisa se preocupar ou se doar para construir o seu braço de comunicação. E assim nasce de uma parceria com a Dona Mídia Comunicação o nosso braço voltado para assessoria de imprensa, voltado para o marketing digital e, obviamente, para essa necessidade cotidiana do uso das mídias sociais. Logo, hoje, além do empresariamento artístico, além da questão fonográfica e além da legalização e da gestão de obras e conteúdos, e especificamente na questão da preservação, a GRV também oportuniza ou coloca-se à disposição para o seu braço de comunicação para todos aqueles que estão conosco. Logo, quem chega na GRV, por um motivo ou por outro, pode usufruir desse 360 graus de serviço ou por algum desses serviços. Com a pandemia, reforçamos a nossa equipe, duplicamos a nossa equipe de comunicação, justamente para dar conta da forte demanda no que se refere à distribuição digital. Atualmente, temos aí uma frota de quase 3 lançamentos por semana, e se considerarmos que o nosso processo é um processo baseado no relacionamento, na transparência, nós acreditamos que esse fluxo tende a aumentar, mas fazer lançamentos
especificamente daquilo que é criado e produzido em Brasília, aliás, não só em Brasília nesse momento, fez com que a GRV quadruplicasse os seus trabalhos no ano de 2020, muito em função dessa tragédia que toma conta que atualmente está presente no nosso planeta e que já se mostra em 2021 como já se mostra continuando o que vimos em 2020, ou seja, sendo a nossa principal atividade, qual seja a expansão dos nossos conteúdos e artistas através desse inevitável processo de domínio digital. Muito bem, para isso criamos um sistema personalizado, né? Tendo como princípio a transparência e o acesso à informação, criamos o Célula, que nada mais é do que um sistema completo, onde artistas podem comprovar a cada relatório que emitimos a cada 3 meses, justamente a performance, o resultado financeiro, inclusive de todos os envolvidos, sejam tributos, sejam GRV, os resultados dos autores, os resultados dos artistas, tudo isso compilado numa plataforma personalizada, acessível só para aqueles que estão conosco, que se chama Célula e que considero uma das nossas principais ferramentas no que se refere à credibilidade de estar na GRV. O Célula desenvolvido por mim e por outro Gustavo, o Gustavo Parolin, um analista de sistema reconhecido e músico também da cena heavy metal de Brasília através da banda Slug. Uma das nossas características é o interesse pelo novo e assim somos desde 2002 empreendedores de festivais voltados para o fomento e para a percepção, para a aparição de novos artistas. Assim construímos em 2003 o Festival Rola Pedra e que desdobrou no disco Festival Rola Pedra Série Rock and Roll. Assim construímos o Festival Caça-Bandas e que desdobrou em 3 discos como uma faixa ou um single, né, de artistas de Brasília que iam sendo campeões das seletivas desse festival, que já tinham esse formato que unia a opinião popular e que unia a opinião do júri técnico, o que pudemos observar desde sempre em diversas plataformas e festivais, seja em televisão ou não, e que de uma certa forma nós repaginamos e que de uma certa forma está replicado aí em vários eventos similares, seja em Brasília ou fora de Brasília. Uma outra coisa é que surgiu de forma inesperada a gestão cultural, os relacionamentos que nos foram proporcionados com os artistas por conta dessa questão fonográfica, em paralelo, que foram levados por nós para ambientes físicos a partir da contratação de diversos clientes, bares, clubes, shoppings de Brasília, que contrataram a GRV justamente para pensar em ideias que pudessem ser úteis e promocionais para os seus clientes a partir dos nossos conteúdos musicais. E uma das coisas que a GRV mais atuava no momento da pandemia era justamente levar todas essas pessoas que já estão dentro da nossa companhia para serem ou para servirem a clientes específicos, bares, restaurantes, shoppings, clubes e diversos tipos de eventos. E assim conseguimos fazer com que todos esses artistas que estão na GRV por um motivo ou por outro pudessem também aumentar os seus rendimentos apresentando-se ao vivo em diversas situações. Esse pacote de experiências acumuladas, seja como empresariamento artístico, seja como selo, seja como editora, seja como distribuidora, seja como comunicadora, ou seja como gestora,
um determinado momento, mais precisamente no ano de 2002, me fez pensar se não seria a hora de Brasília ser a sede do primeiro encontro, num formato de feira, que envolvesse capacitação, exibição e negócios e geração de oportunidades na capital do Brasil. Afinal de contas, estamos no centro do país, ao lado dos governos, ao lado das embaixadas, e nada mais atrativo do que trazer para Brasília a discussão, naquela época, cujo ministro era Gilberto Gil, cujo presidente da Associação Brasileira de Música Independente era o senhor Pena Schmidt, trazer a Feira da Música Independente, que nasce em 2005 dentro desse critério que considero uma característica pessoal e que desdobrou para a GRV, que é o valor do associativismo, que é o valor do colaborativismo, que é a compreensão da importância da união e da reunião, da parceria e do intercâmbio entre aqueles que estão fomentando e dando vida, e no caso especificamente, a esse segmento do qual eu me orgulho muito de ter feito parte, que foi justamente o desenvolvimento daquilo que ficou comum, os independentes, os selos independentes, os festivais independentes, as produtoras independentes, a comunicação independente, o artista independente, toda essa efervescência que de uma certa forma hoje está absolutamente comum no nosso cotidiano, naquele momento nascia, e particularmente temos um grande orgulho de ter colaborado para a consolidação desse modelo à época, através da realização de 3 edições da Feira da Música Independente, que teve dentro desse espírito, desse caráter associativista, a seguinte contribuição: a união de marcas, trazer marcas. Hoje, quando vemos um evento como Conecta Mais Música e Mercado, cheio de marcas. Hoje, quando vemos uma série de eventos e festivais cheio de marcas, nos orgulhamos de termos colaborado para despertar para um monte de marcas nacionais e internacionais a importância do intercâmbio e da parceria para a geração de oportunidades de negócio. Na última edição da Feira da Música Independente, 22 marcas extremamente simbólicas, entre elas a Petrobras Cultural, Sebrae Nacional, Sesc, Embratur, Itamaraty, Secretaria de Cultura do Distrito Federal, Itaú Cultural, Bureau de la Musique Française, enfim, uma infinidade de marcas, BMA, ABMI, entre outras, Apex, nos possibilitaram viabilizar aqui na capital do Brasil, sem dúvida, aquilo que nós consideramos uma das principais feiras, e na sua última edição teve a oportunidade de receber 16 países interessados em comprar música brasileira ou produções brasileiras, sem que nós fôssemos os provedores, né? Ou sem que nós trouxéssemos essas pessoas para fazer negócios aqui. Ao contrário, após participar de quase 50 feiras no exterior até o dia de hoje, um dos nossos orgulhos é ter feito as pessoas virem a Brasília para conhecer música e conteúdos nacionais e comprarem conteúdos nacionais, assim como nós também vamos para as feiras do exterior justamente tentar vender os nossos conteúdos com os nossos próprios recursos. Essa talvez tenha sido a grande contribuição da Feira da Música Independente para o desenvolvimento do setor, qual seja a forte associação de marcas, a forte contribuição para a expansão do conhecimento e das oportunidades a partir da associação e da colaboração. Diversos artistas passaram pela Feira da Música Independente ao longo das suas 3 edições, e os dados e números da FMI estão por aí, espalhados nas memórias digitais
e são números impressionantes no que se refere justamente à associação de marcas, à participação internacional, a grande quantidade de envolvidos e envolvimentos dentro desse país e que de uma certa forma colaboraram para essa consolidação. Mas por uma incrível situação inesperada, em 2008 a Feira da Música Independente foi despatrocinada e uma vez que isso aconteceu, pausa para reflexão. E depois de um curso, a primeira especialização da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, voltada para a gestão de projetos na área do entretenimento, eis que nasce uma nova versão da união do pacote de capacitação, exibição e geração de oportunidades e negócios, porém acrescentando a emoção do reconhecimento e exposição, não só dos independentes, mas de todos aqueles que estão diretamente ligados, comercializando, criando, produzindo, editando, usufruindo, distribuindo a matéria-prima música. E assim nasce o Prêmio Profissionais da Música, especificamente no ano de 2012, enquanto projeto acadêmico consolidado dentro dessa especialização, e que toma vida em 2015 novamente em Brasília, unindo a possibilidade de negócio, muita capacitação, muita música ao vivo e muito reconhecimento e exposição de profissionais que criam, que produzem e que comercializam música. Entre os diferenciais, a inscrição gratuita, que na época, em 2015, divididos nos pilares criação, produção e convergência, contemplou 38 categorias, e que agora, no ano de 2020, cujo desfecho se dará em 2021, contemplará 97 categorias, ainda nos pilares criação, produção e convergência. Depois disso, desse processo de inscrição livre, onde as pessoas podem se inscrever, pessoas e empresas podem se inscrever em todas as suas categorias de ofício, temos 3 etapas de votação, divididos em pesos. No peso número 1, na primeira etapa, votam os profissionais da música, nos próprios profissionais da música que se cadastraram e se inscreveram para essa votação. Com peso meio, votam o público digital, que nessa edição nos fez alcançar a inédita marca de aproximadamente 100 mil votos populares em 10 dias apenas, e apenas na plataforma do Prêmio Profissional da Música, e que necessita de um pequeno cadastro para que você possa votar naqueles profissionais que você reconhece. E agora, o último passo, que acabou de ser divulgado no último dia 25 de janeiro, qual seja o voto dos jurados, que somados, com seu peso vezes 2, somados ao voto do público e dos profissionais da música da primeira etapa, nos trazem ou nos apresentam os 5 finalistas. Os 5 finalistas de 97 categorias. 97 categorias que serão conhecidos ao longo desse primeiro semestre, porque daqui a 45 dias pretendemos justamente anunciar a data de sua realização e o formato. Uma coisa nós sabemos, o nosso slogan: viva o direito autoral, do analógico ao digital. Afinal de contas, não haveria prêmio, não haveria festival, não haveria disco, não haveria consumo de música nos bares e nos restaurantes se não tivéssemos os criadores, os geradores de matéria-prima. E hoje, mais do que nunca, nesse processo de digitalização, nesse processo de transição e expansão para os formatos digitais, entendemos que esta é uma das nossas principais causas, dos nossos principais pilares. Por conta disso, teremos 3 homenageadas esse ano. Uma homenageada representando
as categorias agrupadas na modalidade de criação, na produção e na convergência. A edição número 6 do Prêmio Profissional da Música já possui seus finalistas, já possui as suas homenageadas. Em breve, em ppm.arte.br, abriremos justamente a nossa inscrição para as nossas atividades de capacitação, de shows e aquilo que a gente vem chamando de Lab, o lugar das nossas experiências sensoriais geradoras de conteúdo. Portanto, eu convoco todos vocês, no mesmo momento em que agradeço a Daniel Neves mais uma vez pela oportunidade de falar do modelo da GRV no ano dos seus 21 anos e da sua colaboração dos independentes aos profissionais da música, para se ligarem em www.ppm.arte.br e em todas as suas redes, para que nós possamos viver uma grande emoção juntos ainda no primeiro semestre de 2021. Muito obrigado, vida longa para o Conecta Mais Música e Mercado, vida longa para os criadores, produtores e distribuidores da maior matéria-prima desse país, na minha humilde opinião, a música. Viva o novo, viva o presente do futuro, vivam os profissionais da música, do analógico ao digital, viva o direito autoral. Muito obrigado.